Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço a rega aqui nas minhas orquídeas. As orquídeas amam sim a água, amam ser regadas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, só que você tem que ter cuidado para regar suas orquídeas e não regar em excesso para não apodrecer as raízes. Se você cultiva em casca de pinos, é importante você colocar o seu dedo no substrato para ver se está seco, para daí fazer a rega. Aqui, como eu cultivo em um substrato inerte, eu posso estar regando essas orquídeas todos os dias na época do calor, onde não tem, né, na época da seca, onde não tem chuvas. Essas que ficam aqui na varanda, na época da seca, eu rego elas todos os dias. Na época da chuva, eu rego 1 ou 2 vezes por semana. Vai depender muito de quantos dias vai demorar para secar aqui o substrato. As que ficam no pé de jabuticaba, na época da chuva, não precisa estar regando, pois as chuvas já regam elas por mim. Mas essas que estão aqui na varanda, como eu disse, eu rego 1 ou 2 vezes na semana. Vai depender muito do tempo que vai demorar para secar. Na época da seca, eu rego todos os dias, lembrando que é por causa do substrato e a forma como eu cultivo elas. Elas estão em garrafa PETs e em vasos de plástico, vasos de plástico. Eu rego elas abundantemente e rego com a mangueira. Então, como eu estava falando, vai depender muito se você cultiva em vaso, se você cultiva em telhas, em cachepôs, em troncos, né? Porque daí você vai ter que regar mais vezes, porque nesse cultivo elas secam mais rápido. No vaso plástico e na PET elas demoram um pouquinho mais, mas como eu uso esse substrato inerte, eu posso estar regando elas todos os dias na época da seca. Olha, é bom lavar todas as folhas, regar bem as folhas, bem o substrato, regar todas as raízes. Essa rega com mangueira até ajuda um pouco no controle de pragas, principalmente os ácaros, né? Porque aí as folhas vão ficar mais limpas, você vai estar tirando toda a poeira. Então tem que regar abundantemente. Olha aí. Então, dependendo do cultivo que você tem, vai ser a rega. Se estiver em casca de pinos, vai demorar mais para secar. Essas daqui da varanda eu rego todos os dias na época da seca. E eu rego dessa forma aí, abundantemente, sem medo de molhar. Vou regando bastante elas e depois eu vou colocar elas no mesmo lugar que elas estavam e na mesma posição. Isso é muito importante. Eu tirei aqui elas do lugar só para regar e vocês verem melhor. Ai, o vaso até caiu. Olha, essas aqui são as orquídeas Phalaenopsis. Elas são um pouquinho mais enjoadas, mas eu rego elas com a mangueira também. Eu acho elas um pouquinho difíceis de cultivar e você tem que ter o cuidado com a rega. Estão em garrafas PETs com reservatório e a raiz dela, quando está verdinha, você não precisa regar. Quando está prateada, deve regar. Aqui estão verdes porque eu acabei de fazer a rega. E aí eu tenho um cuidado que é secar aqui as folhas, esse miolinho dela para não ficar água parada, água acumulada. Essa daqui também está em garrafa PET com reservatório. Na época da seca eu rego elas também praticamente todos os dias, pela manhã e até umas 7 horas. E aí depois eu venho com papel higiênico e vou secar aqui o miolinho delas, ó, para não ficar água acumulada e não dar fungos e eu perder a minha orquídea. Então, eu acho essa orquídea aqui um pouquinho chata por causa disso. Aí, eu vou secar todas as folhas aqui, ó. Ela é chatinha por isso, porque não pode ficar água acumulada. E aí, é melhor você regar sempre na parte da manhã. Aqui eu costumo regar elas na parte da manhã e as outras orquídeas eu rego ou de manhã ou às 5 horas da tarde. Então, tem que ter esse cuidado aqui com elas, de fazer esse processo. E todas as vezes que eu vou regar, eu só rego mais as raízes, não fico molhando as folhas todas as vezes. Essas daqui do pé de jabuticaba eu rego normalmente. São mais denfal, catileias. E aí eu molho também bastante elas, olha. Na época da seca também eu rego elas todos os dias. Rego bem dentro do vaso, substrato, rego as folhas,
Procuro não molhar as flores para que não venha passar a floração mais rápido, mas eu molho abundantemente, ó. Molho bastante mesmo. Dou um banho nelas e elas amam, né? Elas precisam da água para sobreviver, para que as raízes fiquem saudáveis, para que os brotos também venham crescer e desenvolver saudáveis. As orquídeas consideradas terrestres eu rego menos, porque elas estão em vasos maiores e estão com substratos com palhas de arroz, então demora mais para secar. Essas daqui eu rego 1 ou 2 vezes na semana na época da seca. Então você tem que ver todos esses detalhes, né? Esse vaso aqui também é grande, olha, então demora mais para secar. Então esse é um cuidado que você tem que ter onde está cultivando as suas orquídeas. Aqui tenho esses dendróbio anosmo, epidendro e esse outro dendróbio gigantão aqui. Estão no corredor da minha casa, pegam o sol da manhã. Ele está cheio de mudas, olha. Quando crescerem mais as raízes, vou estar tirando, mas isso é assunto para outro vídeo. Esse dendróbio aqui é bem grande e ele já está amarelando as folhas para descartar, mas isso é normal nesse tipo de orquídea aqui. Ela é quase do meu tamanho. Bem grande, essa eu rego menos também, porque demora mais para secar. Está em um vaso grande e já tem bastante raízes, então demora a secar. Eu rego ela 1 ou 2 vezes na semana na época da seca, está aqui no corredor de casa, tomando o solzinho da manhã. Então vai depender muito, né, de onde você está cultivando as suas orquídeas. Aqui já estão todas regadas. Já reguei todas elas com mangueira. Estou regando elas todos os dias porque está uns dias secos aqui, fez uns dias frios, aí eu não reguei. Então, no frio também você tem que ter muito cuidado para não matar a sua orquídea com excesso de rega. Olha, eu jogo também água em tudo aqui o quintal, né? Tem terra, mas por cima tem pedra brita, então fica bem úmido aqui também e elas amam. Então, espero que vocês gostem dessa dica, né? Aqui já tá ficando escura a imagem porque tá formando um tempo para chuva. Então, ficou bem escuro. Já coloquei todas elas no mesmo lugar que elas estavam e na mesma posição. Já estão todas regadas. Ficaram assim. Vocês gostaram? Curte, comentem, compartilhem. Compartilhe com as suas amigas. Venham se inscrever no meu canal também. E espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo, dessa dica. Elas estão todas aqui no lugar e para não ficar só mostrando os vegetais e a rega, eu vou mostrar também uma floração aqui rapidinha para vocês curtirem mais um pouquinho. Olha aí, todas regadas, todas no lugar. Essa orquídea Denfal, né, que eu já mostrei para vocês aí num videozinho rápido. Ela é bem delicada, bem perfumadinha, tem um cheirinho, para mim parece de sabão em pó. É um cheirinho bem gostosinho. E aí eu vou fazer o replante dela com vocês também, mostro em outro vídeo. Tchau, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.